E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a nossa ferramenta da VWAP e falar um pouco não só da ferramenta, mas como que você pode utilizar a VWAP nas suas operações e também o que é a VWAP, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos começar explicando o que é a VWAP. O termo VWAP, pessoal, na verdade é tradução, desculpa, é a abreviação de Volume Weighted Average Price no caso, né? Ou seja, preço médio ponderado pelo volume. Só que a galera, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, conhece simplesmente como VWAP, tá? O grande macete desse indicador, pessoal, é mostrar o nível de preço em que a média dos negócios foi negociada. Só isso já percebemos que é diferente de uma média móvel, tá? Por quê? A média móvel ela só exibe o preço e o período. Não importa o volume que foi negociado. Então, ela é basicamente o acordo entre os compradores e os vendedores num determinado preço. Média móvel, a média do preço. Já a VWAP faz a média de volume, ela leva em consideração o volume negociado em cada nível de preço. Então essa é basicamente a diferença, tá? Então basicamente quando tem um volume de negociação, a VWAP se move. Se o volume não existe ou é muito baixo, ela permanece ali quietinha, se move lateralizada. Vamos ver a aplicação então. Eu vou abrir aqui um gráfico qualquer, lembrando pessoal que a VWAP funciona muito bem nos índices e futuros e também ações, tá? A VWAP não vai funcionar muito bem no câmbio, que é o Forex, e também nos metais, como ouro, prata, criptomoedas também não vai funcionar muito bem, tá? Então ela foi desenvolvida para fazer leitura de volume e nos mercados de índices e futuros e ações a leitura de volume é muito maior, muito mais precisa, porque a arquitetura do mercado é um pouco diferente, tá? Então, se você é um trader de Forex, de câmbio de moedas, talvez você não ache tão interessante assim estar utilizando a VWAP. Ela vai se mover de uma forma estranha, tá? Não vai ter uma leitura muito precisa de volume. Então, por isso que nesse vídeo aqui, eu vou estar utilizando o índice SP500 para exemplificar aqui, tá? O SA500, estou utilizando aqui a corretora Active Trades, uma conta demo somente para fazer o vídeo para vocês. Vou colocar aqui um limpo. Opa, perdão pessoal, vou colocar aqui um limpo branco. Esse aqui, beleza. Um gráfico limpo, tá? Vou colocar aqui no time frame de 15 minutos, tá? Vou colocar aqui o separador de período só para a gente ver aqui quando que começa um dia e termina o outro, tá? E vou pegar aqui, pessoal, a nossa VWAP, que é a LT VWAP, para o MetaTrader 5, tá? Vou arrastar ela aqui para o gráfico. Atualmente ela está na versão 1.1, tá bom? Então talvez você esteja na 1.0, uma versão um pouco mais recente. Se bem que não tem mais nenhuma atualização para fazer para ela até a longo prazo, beleza? Então essa aqui é a janela de configurações muito simples. Primeira coisa, aplicação igual uma média móvel. Como você deseja aplicar a VWAP? Ao fechamento, abertura máxima, mínima ou a uma média entre esses valores, tá? Por padrão, eu vou deixar aqui no fechamento, tá? E aqui você configura se deseja exibir a VWAP do dia, da semana ou do mês. Eu vou deixar aqui as três, tá? E aqui na aba cores, você personaliza a cor das VWAPs do dia, semana e mês, a largura, tá? Para deixar aí mais perto do seu gosto, beleza? Dando um OK, vocês percebam que a gente vai ter linhas parecidas com as médias móveis no gráfico, mas lembrando que não são médias móveis, são a VWAP, tá bom, pessoal? Então, lembrando que esse aqui é o período de um dia, tá? E aqui nós temos a linha vermelha, a VWAP do dia, tá bom? A gente percebe que essa daqui, então, é a média do volume de negociação. Olha só que bacana. Aqui na azul é a média da semana. Lembrando que a semana começou aqui, então nós temos aqui uma média de volume da semana. E olha só que interessante, pessoal. Notem que a média, a VWAP da semana, é interessante que, olha só, o preço respeitou ela aqui, rompeu, fez o pullback, embolou nela e depois fugiu dela.
e chegou bem próximo aqui da média do mês, a verde aqui, ó, tá bom? E nós podemos utilizar ela de um outro modo também, podemos aplicar ela, por exemplo, a mínima. Nós vamos ter uma leitura um pouco diferente. Percebam que aqui a média da semana, o preço pegou exatamente nela, pessoal. Tá vendo? Então, vale configurar aí e ver qual mais se adapta ao seu modo de operar. Se você gosta de operar tendência, ou se você gosta de operar mercado consolidado. Se você gosta de operar tendência, quando a tendência está de alta, seria interessante a VWAP na mínima. E se a tendência é de baixo, talvez a VWAP na máxima. Mas fica a seu critério, tá, pessoal? Então, por que a VWAP é tão importante? Porque ela mostra a média dos preços em que os grandes players estão comprados ou vendidos, que é o nível do preço, tá? E existe basicamente, pessoal, duas estratégias para a VWAP, tá? A primeira estratégia é o retorno à média, uma coisa muito parecida com a média móvel, tá? Qual que é essa macete do retorno à média? O preço sempre vai voltar na média, ele se distanciou, ele volta à média. E se você for parar para analisar em alguns pontos aqui, o preço, quando se distancia, sempre tende a voltar na média, na VWAP. Tanto na VWAP diária como na VWAP semanal. E uma segunda estratégia também é o pullback na VWAP. Também o mesmo princípio da média móvel. Olha só, o preço fez o pullback aqui, outro pullback, subiu, fez um pullback ali em cima, voltou, olha só, fez o pullback na média, na VWAP semanal. Então existe basicamente essas duas estratégias. Existe também a terceira, que é o cruzamento da VWAP, só que eu não gosto muito de utilizar, porque a VWAP é utilizada para como se fosse um ponto de defesa entre os compradores e vendedores. Então quando o preço chega nela, tende a retroceder ou tende a romper. Então é interessante você sempre aguardar ali um pullback para ter essa confirmação, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma ferramenta muito interessante, vale a pena você dar uma analisada, jogar no gráfico, estudar, ver como que é o comportamento da VWAP, tá? E talvez você vai assim gostar bastante do resultado dela, pode te dar assim sinais muito bons de entrada e saída do mercado, tá bom? A nossa VWAP é gratuita, ela está na descrição aí do vídeo do YouTube, se você está assistindo no YouTube, tá? E se baixar, se gostar, dá um like lá na comunidade MQL5 também, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal para dar uma força e também para estar sempre a par das nossas novas ferramentas. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto, bora pro game!